nós que temos uma biblioteca em casa, por maior que ela seja, imagino que seja um número menor do que de uma instituição. Claro, claro. Nós podemos criar uma lógica nossa. Por exemplo, por cores, né? Eu agrupo você como filósofa. Eu agrupo o meu acervo de filosofia e ponho, por exemplo, um sinal vermelho, que você, né, gosta do vermelho. Você vai agrupando. Aí, claro, que embora você seja filósofo, você não vai ler só livro de filosofia. Sim. Um outro segmento por outra cor. Você vai viabilizando o acesso. Então, eu posso fazer, por exemplo, eu vou colocar todos os meus livros de história e vou colocar neles um marcador de uma determinada cor. Digamos que seja uma etiqueta pequena, verde. Okay. Então, o que for história, você definiu que é verde. O que for filosofia, você define que é vermelho. Isso é uma sugestão e é uma possibilidade e funciona. Então, vamos imaginar que eu colocasse aqui, eu poderia colocar as cores misturadas. Pode pôr misturado. Ou posso pôr todos os verdes juntos. Então, se você tem essa liberdade, você pode pôr misturado, que daí o que for verde vai estar ali, aqui, lá, assim. Sim. Como pode agrupar. A diferença é que, ao procurar, digamos, história, vai estar num bloco. Vai estar agrupado, vai estar mais rápido para identificar. E aí tem uma outra questão. Por exemplo, na psicologia. A psicologia tem, não só na psicologia, mas aqui tomando como exemplo, tem a psicologia puramente, psicologia clínica, mas tem a psicologia da educação. E aí são duas abordagens, né? Que na questão numérica lá da CDD ou da CDU ou de outra classificação, ela ocupa um lugar. Pode ser tanto na psicologia como pode ser na educação. E como é que eu decido isso? O meu usuário. Esse livro, por exemplo, quando eu trabalhava na escola, né, um livro de psicologia da educação. Onde eu vou colocar? Na psicologia ou na pedagogia? Sim. Eu vou ver quem é o meu usuário. Qual é a incidência do usuário de psicologia ou da pedagogia que mais procura. Então eu opto por aí. Então, se eu tivesse uma biblioteca, numa faculdade, por exemplo, de psicologia, e aquele livro de filosofia é super solicitado num determinado curso, então eu coloco ele numa posição... Nesse caso, o livro é de filosofia. É quando mesclam os conhecimentos. Entendi. Por exemplo, psicologia da educação. Sim. Aí vai haver uma mescla, né, nesse estudo. Aí eu para viabilizar, através do estudo do usuário, eu vou ver qual é o usuário que mais procura. Entendi. O bloco, a demanda. Agora, por exemplo, num livro, no caso de só filosofia pura, é filosofia. Entendi. Porque daí não tem porquê. Não tem porquê. Interessante isso, porque assim, a minha biblioteca tá bagunçada, mas eu fui colocando, quando eu transportei, eu fui colocando mais ou menos. Ainda faltam algumas coisas. Então eu coloquei os livros de formação em semiótica, os livros de educação, os livros de antroposofia, os livros de história, que tem história das mulheres. Então você foi agrupando pela abordagem. Que é o que viabiliza a sua pesquisa. Quando você vai procurar, eu quero estudar semiótica. É aquele bloco. É isso. Então a gente tem que entender que, embora nós tenhamos na nossa casa os livros, eles têm que... a gente tem que ter um acesso fácil. Porque muitas vezes, qual é a grande sacada de uma biblioteca assim, funcional? É atender com rapidez e assertividade. Porque não basta eu atender você rápido, mas não é o que você quer. Eu preciso ser rápida e assertiva. Esse é o grande diferencial. Uma pergunta. Já aconteceu aqui comigo eu comprar um livro que eu já tinha. É importante ter um acervo digital? Eu ter catalogar todos os meus livros? É assim que chama?
Então, é importante para você, ao adquirir mais um, se você tem um acervo catalogado, você vai lá e olha e já identifica. Uhum. Então, é fácil nesse sentido. No caso das bibliotecas privadas, isso se faz necessário até por conta do inventário, né? Porque tem o inventário anual, ou bianual, depende do que a instituição exige, propõe. Mas é um acervo, um inventário que tem que ser feito, porque é dinheiro. Ali tem muito dinheiro. Inclusive, você estava falando de comprar o mesmo, quando é uma biblioteca privada, a gente, através do estudo do usuário, a gente define quantos exemplares eu devo ter desse ou daquele livro. Porque a demanda é que vai me dar o norte de quantos exemplares eu preciso ter. Porque eu também, se eu tiver só um exemplar de algo que é muito buscado, não vai acontecer. Eu não vou prestar um atendimento preciso, né? A biblioteca também, existe um movimento de doação, quer dizer, tem um momento em que o acervo se torna obsoleto. Existe. Eu posso chamar assim? Não sei se eu posso chamar essa expressão. Pode ser obsoleto, pode ser, né? Porque saem novas edições. Muitas vezes as edições antigas a gente preserva. Por exemplo, no último lugar que eu trabalhei, uma determinada professora preferia a edição antiga. Porque a nova, como eles incluíram coisas novas, eles resumiram muitos capítulos. Sim. Que a velha mantinha estendido. Então a gente tem que ter esse olhar também. A edição nova me permite eliminar a antiga? Porque eu posso descartar a antiga, mas se a nova tem esse olhar de resumir para poder acrescentar mais coisas, então eu mantenho. Não todos os exemplares, mas pelo menos um exemplar da edição antiga. Sim, né? Para garantir. Então, eu tenho que ter esse olhar. E assim também, a questão do descarte. Às vezes o livro está muito desgastado pelo uso, ou aconteceu alguma coisa, ou eu recebo também uma doação e esse exemplar está melhor do que o que eu tenho. Então eu coloco essa doação que eu recebi no meu acervo e dou aquele que eu tenho que está mais usado. E aí também é muito importante isso. Eu particularmente, eu sei que tem muitos colegas que também agem assim. Não vou doar aleatoriamente. Do mesmo jeito que eu não recebo aleatoriamente, a doação que eu recebo tem que ser pertinente com o meu usuário, com a minha demanda. Eu também não vou doar aleatoriamente. Eu não estou doando um produto qualquer. Eu pesquisava, e eu sei que outros fazem isso. Eu pesquisava para quem esse livro é interessante. Para quem esse acervo será útil, né? E não descartar como se fosse um lixo. Nossa, livros. Em última instância, quando, por exemplo, que essa questão da reforma ortográfica, sim, especialmente os livros as gramáticas, ficaram obsoletas. Em última instância, ela ia sendo doada para a reciclagem e não para o lixo propriamente dito. Olha que interessante. Então, é o olhar, né? É o olhar. Eu, quando entrei na faculdade de filosofia, eu já falei nesse vídeo que eu entrei no RA 93 já, né? Sim. Olha lá, 93. 1993. Sim. No curso de filosofia tem o curso de latim. Sim. E eu contei para minha mãe em casa que eu ia ter aulas de latim, eu precisava de um dicionário de latim. E minha mãe veio até o Sebo, no centro de Campinas. Ai, que maravilha. E comprou esse livro para mim. E eu usei muito ele, professor Francisco Ascar foi meu professor. Eu não fui lá tão boa aluna de latim, eu acho que ele não lembra de mim, mas eu lembro dele, mas acima de tudo eu tenho um carinho, um apreço por esse livro, porque assim, né? Quando ele é esse livro? Vamos ver. Deveria estar por aqui, que é a página de rosto, né? Mas não estou identificando. Não estou vendo a data, não.
Não estou vendo aqui a publicação, porque normalmente fica na página de rosto, que é aqui, ou no verso da página de rosto, mas eu não tá. É que antes, agora a Câmara Brasileira do Livro é exigência, fazer a ficha catalográfica, que tem todas as informações da publicação. Mas, antigamente, não era obrigatório. Então, muitas publicações não têm essa ficha catalográfica com todas as informações. Mas, hoje em dia, você abre, você já vê uma fichinha assim, dentro de um retângulo, com as informações do livro. Como um livro... E você sabe que tem gente que é especialista em restaurar livros, né? Na escola... eu tinha um contato que a gente restaurava muitos livros. Olha só, vou ver achar essa fichinha aqui. Isso, aqui tem todas as informações. Ó, esse livro foi publicado em 2010, é a primeira edição. Essa classificação 370-15 é educação, é um livro de educação, né? É um número? Esse 370-15, esse 23, também tem significado, são as... mas o 370 é classificação nessa CDD, que é o Código Decimal de Dewey, significa educação. Quem olha, o 370 é um livro de educação. O ponto 15 é um livro que, além da educação, trata a psicologia dentro da educação. Olha! Se fosse 370-19, educação, o 19 é sociologia. Então, é um livro de educação que aborda a sociologia na educação. Olha, entendeu? Que interessante. Então, essa classificação. É um código. E esse ISBN é o CPF do livro. Então, esse livro possivelmente é de antes de que ano, possivelmente? Esse? Então, não dá para precisar, né? Não dá para precisar, mas é da editora Melhoramentos. Eu não sei desde quando existe a editora. Mas é um livro bem antigo, independente de quando ele é uma obra rara. É uma obra rara, é uma lindeza. Eu tenho um carinho imenso. Vamos ver se a gente... Não sei se foi um professor lá do colégio que uma vez tinha um dicionário destruído. E aí ele, quando soube que a gente fazia restaurações, aí ele pediu para restaurar o dicionário dele, mas ele ficou feliz quando o dicionário chegou, como se tivesse recebido uma joia. Então é o olhar, né, sobre o material. Não é um produto qualquer. E não é descartável. Não é descartável. Eu tenho um carinho imenso. Vou querer fazer E ele é perfeito. Uma recalchutagem dele, né? Ele faz uma restauração. Restauração. Por favor, corta a recalchutagem. Porque não é recalchutagem é pneu. Restauração é obra de arte. Obra de arte. Maravilhoso. E em casa eu tenho uma biblioteca infantil. Tem-se o preconceito com relação à literatura infantil. Como se ela tivesse menor importância. E, na verdade, ela é a base. Né? Ela é a base. Olha, nos 30 anos que eu trabalhei em escola, eu pude observar que aquelas crianças que iam à biblioteca assiduamente, ou motivadas pelo professor ou pela própria família, quando chegavam no ensino médio, mantinham esse amor. Óbvio que iam menos vezes, por conta das demandas, mas não abandonavam. Então, e uma outra coisa importante, a gente, como eu falei, que falavam que o livro ia desaparecer. Pelo contrário, as editoras, expert, elas se modernizaram. Hoje nós temos o livro para bebês, os livros de plástico, os livros de tecido para eles não rasgarem, os livros com sons, com estímulos, né? Sim, com cheiros, com aromas, para a criança conhecer cores.
Então, pelo contrário, o livro jamais vai desaparecer. Ele vai tomando novas formas. Sim. Aí você fala assim, mas Alice é uma história antiga, mas quem não gosta de abrir um livro assim? Que maravilha! E ele é muito lindo. É encantador, é chamativo. Então é isso, as editoras são muito espertas, né? É o mercado. Então... Eu vou ver se eu acho. Aqui eu tenho algumas coisas infantis. Tenho esse, Meu Querido Abismo, que não é um livro infantil, inclusive é muito utilizado como chama? Na biblioterapia? Biblioterapia. E, inclusive, também as adaptações que são feitas. O Pequeno Príncipe. Sim. Tem o Pequeno Príncipe para as crianças de 7, 8 anos. Adaptação. Os clássicos mesmo. Enfim, todos os clássicos. Nós temos a versão infantil, a juvenil e o clássico propriamente dito. Podia ter ficado mais. Que são cartas. Esse é o livro. Você sabe que os professores trabalham essa questão da correspondência, da carta, e muitos pediam os livros que trabalhassem isso para resgatar a comunicação, né? Como era e como pode ser. Pode ser, pode se manter. Pode ser, a gente sempre fala. E a delícia que é. Nossa. E a delícia que é. Receber essas cartas, é verdade. Nós falávamos exatamente sobre isso, sobre aprender a usar um novo formato. Sim. Não nos tira o conhecimento do formato anterior. Não. A gente tem que manter, a gente tem que somar, não tem que trocar. Olha, você está falando, por exemplo, a questão do cinema. Quando surgiu os streams, enfim, o cinema vai morrer. Pelo contrário, ele se sofisticou. Exato. Porque tem dia que você quer sair, quer ir para a rua, não é? Existe. E tem dia que você quer ficar no seu sofá. E os filmes, quando a gente assiste no cinema, eles têm um outro sabor, né? Às vezes a gente precisa dessa experiência. Aí eu digo assim, olha, as opções não são concorrentes, são aliadas. São aliadas. Tem um livro, você falou de livros infantis, tem esse livro aqui, Matias e as Pedras Mágicas. Eu vou dizer, em 30 anos de escola, de trabalho em sala de aula, eu usei muito esse livro. E ele é muito interessante porque ele é bem filosófico, vamos dizer assim. O Matias tem uma demanda, é um livro muito bonito, né? E o livro chega num ponto em que nós temos 2 finais. Que maravilha! O final feliz e o final triste. É um livro infantil, porém o adulto também aprende com ele. Exatamente. E é justamente esse livro que eu falei que eu adquiri, que eu não me lembro agora, que o autor propõe. Ele falou, quem é que escreveu o livro infantil? Foi um adulto que, de repente, para ele era a demanda dele. Exato. E ele pôs no papel. Exato. E precisava colocar outros personagens, né? Sim. E colocar aquilo em outras vozes, né? Em outras histórias. Sim. Que delícia, Lourdes. Eu tenho tanta coisa aqui que eu queria te mostrar. Que demais. Mas enfim, nossa, que conversa boa. E é isso. Olha, a Cecília Meirelles, eu gosto muito. Ela dizia assim, que a literatura não é passatempo, é nutrição. E como ela pode até ser passatempo, mas ela não é só um passatempo. É nutrição. Né? É isso. É muito interessante, em alguns momentos eu chego aqui e penso, o que eu estou precisando ler? E às vezes eu não preciso ler um livro de filosofia, às vezes eu preciso olhar a história das Pedras Mágicas do Matias e pensar sobre as minhas escolhas e os desdobramentos que ela tem, enfim. Então, tem a ver com nutrição. Às vezes a gente se preocupa com o alimento que a gente come, né? Se tem uma boa procedência, se tá limpo, né? De agrotóxicos. A gente também tem que pensar no nosso alimento psíquico, emocional, espiritual, afetivo. É bem isso. Exatamente isso. Querida, deixa eu
te agradecer por esse encontro, essa conversa maravilhosa. Esse é o primeiro de outros encontros. Eu vou querer muito que você venha pra gente conversar sobre. Eu digo que os livros e a leitura e a literatura sempre me levam aos melhores lugares. E hoje eles me trouxeram aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Querida. Muito obrigada, muito honrada e muito feliz. Também. Muito emocionada. Você mora e morará para sempre no meu coração. Obrigada. Obrigada. É um presente. Viu? Olha que delícia. E eu que agradeço. Uma bênção. Bom demais. Obrigada. Fiquem atentos aqui. A gente vai continuar essa conversa, né? Na biblioterapia. Sim, biblioterapia. E a Lourdes vai aparecer muitas outras vezes por aqui. Que delícia. Muito feliz. Obrigada. Obrigada eu. Gratidão. Até a próxima. Até.